Hoje eu vou te passar uma expressão que, se você estiver passando por uma situação ali e você precisa se safar dela, precisa sair dela, vou te passar essa expressão. A expressão eu não falo. Se por acaso alguém vir falando com você em árabe e você quer, se ficou meio assim, né, não tá conseguindo se comunicar com as pessoas, você quer dizer eu não falo árabe. Aí eu vou te passar essa expressão, tá bom? Mas você vai dizer para a pessoa eu não falo português. Você não vai dizer eu não falo árabe. Porque você vai conversar em árabe com as pessoas. Então vamos lá. Vou passar a expressão eu não falo para vocês. Então, é, não muito diferente. O que a gente vai ter de diferente aqui é o verbo falar, né? E o eu e o não, tá bom? O eu, como muitos já conhecem, é o ana. Ana, eu. Ana, eu, ana, eu. Beleza? Ana é eu no idioma árabe. Então, ana, eu. Vamos por partes. O não, ele pode ser tanto ma quanto mesh, certo? Só que nesse caso, quando eu utilizo com verbos, a gente vai utilizar o ma, certo? Então tem um verbo aqui, um não seguido de um verbo, então vou utilizar o ma, certo? Então continuando aqui, eu tenho o verbo falar. O verbo falar se diz erki, 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 certo? É o verbo falar. Agora, eu tenho que conjugar o verbo falar para o eu, certo? Temos conjugações aí. Então, quando eu vou juntar tudo e eu digo, vamos colocar primeiro aqui, Ana, opa, vou colocar em português, eu falo, se diz Ana Berk, Ana Berk. Vou pular aqui, Ana Berk. Agora, se eu coloco eu não falo, eu vou adicionar simplesmente o não aqui no meio. Então, vou copiar aqui e vou colocar um não, que é o ma. Ana Maberk. Ana Maberk. Então, aqui como a gente está falando do pronome em si, então não importa o meu gênero, sendo masculino ou feminino, não importa, a conjugação vai ser a mesma em relação a verbos. Verbos não leva muita conjugação assim de feminino, masculino, a não ser que eu esteja falando de objetos, né, substantivos, que eu acabo adicionando o possessivo aí para o masculino e para o feminino, tá bom? Então, eu não falo anamaberki. Agora, se eu digo eu falo anaberki, a pessoa vem e te pergunta, por exemplo, mão aqui embaixo, ela te pergunta, enta derki árabe? Enta derki árabe? Aí você responde, ana berki. Ou você responde, eu não falo Anamaberk. Só que você fala, né? Porque você está aprendendo com árabe descomplicado. Você está aprendendo comigo, Mohamed, aqui. Então você, consequentemente, tem que saber falar o idioma árabe, né? Então você diz para a pessoa Anaberk, eu falo, certo? Então, queria passar um pouquinho disso para vocês. E você pode falar para as pessoas aí os idiomas. Anaberk árabe ou Anamá Berk árabe, vamos colocar aqui, Anamá Berk árabe. Aí eu posso falar, vou colocar o inglês que você não fala inglês, o árabe você fala, eu já sei. Anamá Berk inglese, inglese. O inglês seria English, né? Ou inglês, como a gente diz. No árabe, um árabe falando inglês, ele fala inglese, inglese, dessa maneira aqui, tá bom? Então, eu não falo ana berki, eu falo, perdão, e eu não falo ana maberki, eu não falo. Então, se você estiver em uma situação e você precisar responder isso, agora você já sabe como se responde algo bem simples aí para vocês na aula de hoje, tá bom? Então, se recordem disso. Aqui, se você não conhecia, temos o pronome, temos a base do verbo, que ela pode ser conjugada. Consequentemente, se você não viu aulas de conjugação, tem aulas de conjugação no presente aqui no canal. Acho que é mais importante a gente saber o presente, porque ela forma muitas das outras conjugações dos outros tempos verbais, tá bom? Então, se você quiser ver como se conjuga esse verbo, no caso, só pesquisar aí no canal conjugação no presente, tá bom? Como conjugar no presente, conjugação no presente, certo? Então, eu não falo anamaberk, eu falo anaberk. Aí você adiciona, como eu disse, árabe, inglês, adiciona o idioma na frente, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos numa próxima aula. Fui!